Em nosso estudo continuado no Evangelho do poeta João, estamos no capítulo 14 e agora na segunda parte, que começa no verso 16. Eu vou ler não na versão que você tem, nem nenhuma versão, eu vou ler na paráfrase que preparei. Então, gostaria que você ouvisse, quiser acompanhar na sua versão, pode fazê-lo também. Em outro momento, Jesus continuou suas promessas. Fiquem tranquilos, eu estou indo para me encontrar com o meu Pai. Mas a meu pedido, Ele lhes enviará outro Consolador, que nunca os deixará. Outro Consolador? Perguntou alguém. Jesus explicou, sim, esse Consolador é o Espírito Santo, que é real, mas as pessoas não aceitam porque não o veem, não o conhecem. Com vocês é diferente, porque vocês sentem que Ele habita nos seus corações. Ele estará sempre com vocês. Versos 18 a 20. Jesus explicou ainda sobre os seus planos. Fiquem tranquilos, vocês não ficarão órfãos. Estou de partida, mas retornarei para ficar com vocês. Não vai demorar. As pessoas não mais me verão, mas vocês me verão. Eu continuarei vivo e vocês também. Quando eu partir, vocês entenderão que eu estou em comunhão com o meu Pai. Vocês estão em comunhão comigo e eu estou em comunhão com vocês. Versos 21 a 24. Um discípulo perguntou, como vamos mostrar que te amamos, mestre? Jesus respondeu, quem me ama é aquele que conhece os meus ensinos e os leva a sério. O Deus eterno me ama e ama a quem me ama. Quando eu retornar à terra, vou me mostrar de modo completo aos que me amam. Diante dessas palavras, Judas, filho de Tadeu, e que não deve ser confundido com Judas Iscariotes, quis saber, mestre, explique-nos por que vais te mostrar de modo completo a nós e não às pessoas em geral. Jesus respondeu, Judas, é simples, vocês me amam, levam a sério os meus ensinos e são amados pelo meu Pai. Por isso, iremos ao encontro dele no céu e moraremos com ele. Quem não me amar, não entende nada disto. Vocês me amam e sabem que fui enviado pelo Pai Eterno e todas as minhas palavras são palavras do meu Pai. Versos 25 a 29. A conversa estava perto do fim quando Jesus resumiu. Vocês sabem de tudo isto, mas talvez se esqueçam quando eu não estiver mais por aqui. Fiquem tranquilos. O Consolador, o Espírito Santo, que o Pai Eterno enviará a meu pedido, ensinará a vocês todas essas coisas de novo, para que vocês não se esqueçam. Depois prosseguiu, não fiquem angustiados nem com medo. Eu partirei, mas a minha paz ficará com vocês, e ela é completamente diferente da paz que vocês conhecem. Jesus continuou, vocês me ouviram dizer que partirei e depois que retornarei para estar com vocês. Meu desejo é que todos vocês continuem me amando e se alegrando, porque estou indo ao encontro do meu Pai, do meu eterno Pai, que tem o poder absoluto sobre todas as coisas. Então Jesus concluiu, vocês agora sabem tudo o que vai acontecer. Quando acontecer, vocês crerão em mim. Por um tempo ficarei distante de vocês. Satanás está vindo, mas fiquem tranquilos, ele não tem poder sobre mim. Ele não manda em mim, porque eu amo o Pai Eterno e faço tudo o que o Pai Eterno me diz para fazer. Por fim, Jesus determinou, levantem-se todos, vamos embora daqui. Na semana passada nós destacamos uma palavra para o Espírito Santo, que esse capítulo 14 nos apresenta como sendo companheiro, consolador e capacitador. O Espírito Santo, repito, é
nosso companheiro. O Espírito Santo, repito, é nosso consolador. O Espírito Santo, repito, é o nosso capacitador. Hoje eu quero então falar sobre o Espírito Santo como nosso consolador. Jesus diz claramente, leia agora na versão tradicional, que eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro consolador. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Ele prossegue dizendo então que esse Espírito vai permanecer com os discípulos, os que amam a Jesus, de tal modo que não se sintam órfãos. Jesus repete essa promessa em João 15, 26. Quando vier o Consolador, o outro Consolador, importante isso ficar muito claro para nós, esse dará testemunho de mim. Em João 16, 7, ele prossegue. É melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. João, escrevendo na sua carta, 1 João 2, 1, disse: Filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos Consolador, ou na versão advogado, junto ao Pai. No grego, a palavra consolador é parakletos. E esta palavra não é possível de tradução em português. Assim como, por exemplo, em português, nós temos a palavra saudade, que não existe em outras línguas. O inglês diz: eu estou isto é, eu estou sentindo a sua falta. Não é a saudade. Saudade é exclusiva da língua portuguesa. É a saudade e o ão, né? O som final ão, só tem em nossa língua, se eu não estou equivocado. Mas saudade, com certeza, é exclusiva de nossa língua. De igual modo, parácleto. Nós não temos uma tradução para essa palavra. Tanto é que em João, os tradutores corretamente preferiram o advogado, na carta de João. E nos evangelhos, consolador ou confortador. O paráclito, nos tribunais romanos, era aquela pessoa que estava ao lado do acusado. Não era propriamente um advogado profissional. Estava ao lado para qualquer necessidade. Se ele desmaiasse, ele seguraria. Se ele gaguejasse, ele sopraria uma palavra. Era alguém para suprir, socorrer na necessidade. Não existe essa figura na nossa língua. Então se usa consolador, confortador, mas a palavra é paráclito. Paráclito é aquele que diz palavra de esperança, quando esperança está faltando a nós. Paráclito é aquele que enxuga as nossas lágrimas no nosso luto. Paráclito de Jesus é aquele que nos transmite paz, embora em nossa volta tudo esteja em revoltosa. Quando essas manifestações do Paráclito se dão, podemos então saber que é o Deus Espírito Santo agindo em harmonia com o Deus Pai e com o Deus Filho, porque o Deus Pai na Bíblia não age sozinho, o Deus Filho não age sozinho, o Deus Espírito Santo não age sozinho. Eu fiquei pensando hoje pela manhã, como podemos entender que há 3 pessoas divinas? Então fiquemos tranquilos que nós não conseguimos entender.
Podemos nos aproximar um pouquinho para compreender. Por isso eu destaco bastante esse outro. Eu vou enviar outro Consolador. Porque Jesus também consola. E o Pai também conforta. Mas quando um age, os três estão agindo. E os três agem através de um. Isso é a Trindade. Mas agora eu quero lembrar que esse tema não é fácil de a gente entender. E o tema da Trindade, ou Trinitologia, que é o capítulo da teologia sistemática que estuda as três pessoas da Trindade, daí Trinitologia. A palavra Trindade não tem na Bíblia, é uma palavra teológica, posterior à Bíblia, é uma maneira de compreender Pai, Filho e Espírito Santo sendo um, independentes e ao mesmo tempo totalmente unidos, de tal modo que Jesus diz: olha, eu não faço nada sozinho, tudo que eu faço é meu Pai fazendo. E tudo que Deus faz, Ele faz através de Jesus ou do seu Santo Espírito. Então, ao longo da história, houve muitos debates a esse respeito. E um deles, que eu acho que é relevante considerarmos aqui, era de quem o Consolador é. É o Espírito do Deus eterno, do Pai eterno, ou é o Espírito de Jesus? E aí, houve uma discussão seríssima, tão séria, que no ano 1054, o catolicismo se dividiu. Porque a parte chamada oriental, Egito, Síria, Grécia, depois Rússia, e a outra parte chamada latina, que inclui todo o Império Romano Antigo e todo mundo latino, discordavam ambos desse aspecto. Qual era a discordância? O Concílio de Constantinopla, realizado no ano 381, afirmou: creio no Espírito Santo, Senhor e fonte de vida, que procede do Pai. Então, o Espírito Santo é o Espírito do Pai, nessa compreensão. Só que mais tarde, no ano 589, um concílio latino, isto é, realizado na Espanha, em Toledo, acrescentou em latim a palavra filioque, que traduzido é e do filho. Então, o credo ficou assim: creio no Espírito Santo, Senhor e fonte de vida, que procede do Pai, filioque, e do Filho. Isso foi uma tragédia no cristianismo. Só que parece que não prestaram muita atenção no que está escrito no Novo Testamento. Vejamos Gálatas 4:6. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama: Abba, Pai. Abba é Pai em grego, em aramaico e hebraico, pater em grego. Então eu vou ler de novo agora, talvez com uma paráfrasezinha. Uma vez que vocês são filhos de Deus, Deus genericamente entendido Pai, Filho e Espírito Santo, Deus Pai enviou o Espírito Santo, do seu Filho Jesus ao nosso coração. E esse Espírito clama, ora, Abba, Pai. É muito claro e isso certamente serviria para encerrar a controvérsia. Ou seja, quero destacar bem isso, o Espírito Santo é o Espírito do Pai e do Filho. É por isso que ele pode nos confortar, porque é a Trindade toda presente: Pai, Filho e Espírito Santo. Mas eu quero destacar, em terceiro lugar, o primeiro foi na semana passada, você que não acompanhou pode depois ver
no nosso canal no YouTube. A segunda, o Consolador. Eu quero destacar agora o Espírito Santo capacitador. Eu quero começar com uma história que eu já contei aqui algumas vezes, que eu tenho certeza que você já vivenciou. Temos aqui o pastor Alexandre Peixoto, que trabalha na Junta de Missões Mundiais. Fique em pé, Alexandre, por favor, já que com a máscara, isso daí. Eu não conversei com ele, não combinei nada com ele a esse respeito, pode sentar. Mas certamente faz parte do seu trabalho viajar pelo mundo e atender aos missionários, e às vezes em situações difíceis. Então, nessa hora ele diz: meu Deus, o que eu vou fazer? O que eu vou dizer? Esse missionário está nessa situação assim, eu nunca vi isso na minha vida, o que eu vou fazer? Ou chega lá naquela igreja que aquele missionário está iniciando lá, e ele vê umas dificuldades de vários tipos. Senhor, me ajuda, me dá uma luz, o que eu vou fazer? Quem já não vivenciou isso? Todos nós. O que nós queremos fazer segundo a vontade de Deus. Mas eu garanto, eu não combinei isso com ele, mas ele testemunha ainda. Lá fora vocês perguntem para ele, né? Não vou perguntar aqui agora. Se de repente veio uma ideia que ele nunca teve na vida, e aquilo resolveu o problema. Quem foi que agiu? Ele orou e o Espírito Santo capacitou. Já contei aqui várias vezes essa história. Há muitos anos, um irmão nosso estava gravemente enfermo. Como na gíria se diz, desenganado nas últimas. Um câncer difícil, incurável. E foi minha primeira experiência nesse sentido como pastor. Eu disse: meu Deus, o que eu vou dizer? Eu vou dizer: meu irmão está realmente de partida, é isso que eu vou dizer? Eu vou dizer: não, meu irmão, Deus me mandou dizer aqui que você vai sobreviver. O que eu vou dizer? Como é que eu vou reagir? Como é que eu vou sentir diante daquele irmão? E eu compartilhei com os irmãos aqui à noite: irmãos, amanhã eu vou visitar o irmão fulano de tal, disse o nome, era conhecido, e eu não sei o que eu vou dizer, orem por mim. Meus irmãos, foi a mais linda visita que eu já fiz. Agora, não pergunte o que eu disse, que eu não tenho a menor ideia do que eu disse, eu não sei o que eu falei. Mas eu confortei aquele irmão e confortei aquela família. Não fui eu. Se fosse eu saberia o que eu disse, mas eu não sei o que eu disse. Eu só me lembro de eu chegar à sala e em seguida ele vir, depois eu não me lembro mais. Certamente eu conversei, certamente eu orei com ele e com a família, e a minha missão de confortador ali se realizou, porque o Espírito Santo me capacitou. Irmãos e irmãs, Israel, muitas vezes nós não pedimos ao Espírito Santo que realize através de nós o ministério da capacitação. Nesta área, ou em qualquer outra área da vida, como é que nós decidimos? Nós decidimos assim, oramos, a oração ficou lá no segundo, lá no altar, digamos assim, e nós então decidimos. A gente pega, olha, essa alternativa, aquela alternativa, a gente ora e decide com a razão. Às vezes dá certo, às vezes não, mas nós temos o Espírito Santo para nos capacitar. O Espírito Santo nos capacita a amar, inclusive aqueles que nos decepcionam. Por nós, riscamos, apagamos, silenciamos quem nos decepciona. Mas nós somos chamados a amá-los. Mas como é que Deus nos chama para amar essas pessoas se nós não somos capazes? Ele nos chama para amar essas pessoas e nos coloca o Espírito Santo para nos capacitar. O Espírito Santo nos capacita a falar a verdade, verdade vinda de Deus, não do mundo.
nem da comunidade onde estamos. No culto das 19h30, pretendo tratar desse aspecto. Mas Deus nos capacita a falar a verdade. Deus nos capacita a obedecer aos mandamentos de Deus. Eu, por mim mesmo, sei o que é melhor para mim. E às vezes o que é melhor para mim, na minha falíssima compreensão, está em desacordo com os mandamentos de Deus. E muitas vezes eu sigo os meus próprios impulsos, os meus próprios mandamentos. Porque eu não pedi que o Espírito Santo me capacitasse a obedecer os mandamentos de Deus. O que eu penso, o que eu sinto, o que eu acho, o que eu quero, às vezes pode ser a vontade de Deus, mas temos que conferir com os mandamentos de Deus. O Espírito Santo nos capacita a confiar. Ei, verbo, não é? Quando tudo vai bem, a gente confia. Mas quando as dificuldades são intensas, a solução não nos parece racional ou razoável, como confiar? É o Espírito Santo que nos capacita a confiar. E o Espírito Santo nos capacita a nos lembrar das promessas de Deus. Essa semana, tendo em vista uma dificuldade de uma família da igreja, eu acordei com essa preocupação de como eu poderia ajudar. Aí eu fui caminhar pela manhã, e aí, de repente, casualmente, anotem aqui os meus advérbios, uma música, eu não sou uma pessoa regida a música, sou uma pessoa regida a letras, mas uma música ficou na minha mente. Eu olhava a padaria, e a música estava na minha mente. Eu olhava os bombeiros ali embaixo, a música estava na minha mente. Eu ia atravessar a rua, a música estava na minha mente. Eu falei, de repente, falei casualmente, mas não foi nem de repente e nem foi casualmente. Foi o Espírito Santo me capacitando a ajudar na solução daquela dificuldade. Porque a música era exatamente sobre o poder de Deus nas nossas vidas. Tem um exemplo. Eu sei que você também tem os seus exemplos. E nós precisamos, penso que muitas vezes nós esquecemos disto, de sempre nos lembrar das promessas de Deus. Agora há pouco foi lembrado uma promessa: as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Mas eu que sou o pastor, Humberto que é o presidente, nós temos que fazer as coisas para as coisas funcionarem, porque afinal de contas nós temos essa tarefa, essa responsabilidade, como se nós fôssemos capazes, e não precisamos do Espírito Santo, fazemos o que vai dar certo, como se a igreja fosse nossa. Essa igreja não é nossa. Tem um Senhor, esse Senhor tem um nome, é Jesus Cristo nosso Senhor. Essas promessas estão ao longo, tantos versos nós sabemos de cor, mas às vezes ele fica só aqui na memória, não desce para a nossa vida, porque nós não pedimos ao Espírito Santo que nos capacite a lembrar as promessas dele. Estamos numa dificuldade lá no trabalho, prometeram alguma coisa e não estão cumprindo, e parece que não vai dar certo e vai ter prejuízo e consequências. Israel, lembra das promessas. É o Espírito Santo que nos lembra. Poderia brincar dizendo que o Espírito Santo é o rei da memória. Ele nos lembra das promessas de Deus. Eu quero destacar aqui uma frase, um parágrafo bastante longo a propósito, de um autor muito interessante que eu recomendo a vocês.
Se puderem um dia lerem os seus livros, já é falecido, viveu no século XIX, século XX, chama-se Torrey. Art Roybem Torrey. E ele nos fala muito sobre o papel capacitador do Espírito Santo, mas eu quero ler um parágrafo antes, porque eu penso que esse parágrafo é muito interessante. Eu acredito que ele se aplica a muitas pessoas nesse momento. Eu vou ler o parágrafo. É uma história que ele conta. Se já houve alguém que pelo seu temperamento natural estava totalmente desqualificado para pregar, diz Torrey, estou incluído aí, essa pessoa era eu. Diz ele: como jovem, eu era anormalmente acanhado. E um estranho quase não podia falar comigo sem que eu ficasse corado até as raízes dos meus cabelos. Quando eu saía de casa para visitar outros parentes, eu mal comia na mesa, tamanha era a minha vergonha de estar entre estranhos. Continua ele: eu sei que tem muita gente aqui já se incluído nessa história. De todas as torturas que eu suportei na escola, nenhuma era pior que a obrigação de recitar algo na frente de todos os meus colegas. Abre o parênteses, eu me lembro que eu era professor numa universidade e tinha lá os chamados seminários, né? E uma aluna foi apresentar com o seu grupo o seu seminário. Eu olhei para o quadro, olhando para o quadro que eu escrevi, de repente eu ouço um barulho, pum! Ela desmaiou porque chegou a vez de ela falar. Mais ou menos isso que muitos experimentam. Quase não conseguia suportar a tarefa que se punha na minha frente, ficar ali na plataforma, onde todos ficavam olhando para mim. Irmãos, aqui, para chamar aqui para orar, eu tenho que combinar antes. Que algumas pessoas, se eu chamar, não virão. Todos olhando para mim, não consigo. Já deixamos de batizar uma irmã, porque ela disse, lá na frente eu não vou. Falei, irmão, então, lamento muito. Eu estou dizendo porque eu sei que isso tem a ver com muitos de nós aqui. Ele prossegue. Até mesmo quando meu próprio pai ou minha mãe pediam que eu recitasse algo somente para eles, antes de ir para a escola, eu simplesmente não conseguia. Aí ele diz, imagine uma pessoa assim entrando no ministério pastoral. Eu nunca havia falado, nem mesmo numa reunião de oração. Depois pensei que se eu fosse me tornar um pregador, deveria pelo menos ser capaz de falar numa reunião da minha própria igreja. Resolvi que falaria. Peguei uma mensagem, decorei-a por inteiro, tanto é que até hoje me lembro dessa mensagem, mas quando fui para entregar, para pregar, eu pulei alguns pedaços de tão nervoso que eu estava. Na hora em que eu tinha de começar, agarrei no encosto do outro banco à minha frente para me segurar em pé. Eu me sentia como se houvesse uma catarata do Niágara subindo do meu lado esquerdo e outra descendo do meu lado direito. Repeti o quanto consegui me lembrar da mensagem decorada e depois caí de volta para o meu assento. No final da reunião, uma agradável senhora de idade veio me agradecer. Oh, senhor Torrey, eu quero lhe agradecer pelo que você transmitiu essa noite. Me fez tão bem, me falou com tanto sentimento. Aí ele continua, sentimento? O único sentimento que eu tive era de estar assustado quase à morte. Imagina alguém entrando assim no ministério pastoral. Ele continua, os primeiros anos de ministério foram uma tortura. Eu pregava 3 vezes aos domingos, eu decorava os sermões e depois, enquanto eu pregava, ficava torcendo o botão de cima do paletó até que tivesse terminado de pôr o sermão para fora. Quando o terceiro e último sermão do dia tinha terminado, eu caía na cadeira atrás do púlpito com um grande senso de alívio de que havia terminado mais um domingo.
Mas logo vinha o pensamento terrível que já teria de começar a me preparar para o próximo domingo. Que vida angustiada eu tinha! Mas finalmente veio o dia feliz em que esse conceito que estamos falando tomou posse da minha vida. Entendi que quando eu ficava em pé para pregar, embora as pessoas vissem a mim, havia uma outra pessoa a quem não viam, mas que estava ao meu lado e sobre quem estava toda a responsabilidade. Tudo que eu tinha de fazer era me afastar o máximo possível e deixar que ele fizesse a pregação. Daquele dia em diante, pregar tem sido a alegria da minha vida. Prefiro pregar a comer. Algumas vezes, quando me levanto para pregar, antes de falar uma palavra sequer, o pensamento dele em pé ao meu lado, capaz e disposto a tomar conta da reunião inteira e fazer tudo o que precisa ser feito, tem enchido o meu coração de alegria a tal ponto que mal consigo me conter. Eu li essa história um pouco longa por duas razões. A primeira, porque pode ser a história de muitas pessoas nesta hora. Conheço algumas assim. Segundo, porque coloca bem claramente o papel do Paráclito, esse que está ao nosso lado. Então eu termino com agora então um parágrafo de Torrey. Neste pensamento do Espírito Santo, ser um amigo pessoal sempre presente está a cura para toda a solidão. Se o pensamento do Espírito Santo como um amigo sempre presente, sempre à disposição, entrar no seu coração e ali permanecer, você nunca mais sentirá solidão enquanto viver. Essa frase sublinha o Espírito Santo como companheiro, o Espírito Santo como consolador, o Espírito Santo como nosso capacitador. Jesus disse: quando eu faço, não sou eu quem faz, é o Pai. E nós podemos dizer, tendo o Espírito Santo habitante no nosso coração, que quando nós fazemos, não somos nós quem fazemos, é o Espírito Santo quem faz. Estas são as palavras de Jesus em João 14. E eu espero que essas palavras sejam as palavras que aqueçam o seu coração, de tal modo que você possa desejar que Ele venha controlar todo o seu ser, controlar os seus medos, controlar a sua desesperança, controlar a sua ansiedade, no sentido popular da palavra, controlar todo o seu ser. E a pergunta que eu me faço antes de cantarmos esta música final é sempre esta: quem é que controla a minha vida? Eu sei que você também deseja, que é o Espírito Santo companheiro, o Espírito Santo confortador, o Espírito Santo capacitador. Vamos então cantar esta oração. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, vem controlar, consolar, confortar, capacitar todo o meu ser. Vamos ficar em pé. Vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Cantemos.